Eu comecei a trabalhar no hospital onde ainda trabalho quando eu tinha 18 anos. No início, trabalhei fazendo limpeza e outras coisas não relacionadas com tratamento de pacientes. Porém, com o passar do tempo, fui descobrindo a minha vocação e paixão pela profissão de enfermagem e anos depois consegui o meu diploma. Durante todos os anos trabalhando, limpando ou como enfermeiro, eu passei por situações que até hoje não consigo entender e muito menos explicar. A seguir, contarei algumas das mais significantes. Primeira, garotinha brincalhona. Numa certa noite, depois de limpar os banheiros e começar a limpar o longo corredor do terceiro piso, uma garotinha de mais ou menos 6 anos de idade saiu de um dos quartos e ficou a me olhar dando risadinhas. Eu lhe disse que o piso ainda estava molhado e que, por favor, esperasse até que secasse por completo. A garotinha não deu a menor importância ao meu pedido. E depois de caminhar e sujar toda a parte limpa, voltou a entrar no quarto e não voltou a sair. Pelo menos até eu concluir a limpeza naquele andar. Na noite seguinte e várias outras noites, a mesma coisa. A garotinha apareceu, sujou e sumiu. Cansado daquela brincadeira e pensando que a garotinha era filha de algum funcionário, eu resolvi perguntar quem era o papai ou a mamãe. Para minha surpresa, ninguém sabia de nada. O horário de visitas terminava às 8 e levar filhos para o hospital era estritamente proibido a qualquer funcionário. 2 noites depois, a garotinha voltou a aparecer e eu chamei 2 enfermeiras de plantão para que a identificassem. No entanto, enquanto eu apontava para a garotinha esperando uma resposta, as enfermeiras olharam para mim perguntando: "Tá louco, menino? De que garotinha está falando que a gente não vê?" Naquele instante, eu também arregalei os olhos ao descobrir que a pequena garotinha não era real. Era uma assombração que somente eu podia ver. Segunda. Tem alguém aí? Numa certa noite, já como enfermeiro, eu desci ao subsolo para pegar algumas coisas que necessitávamos na estação. O subsolo era e continua sendo um lugar frio e sinistro, com algumas salas fechadas, o almoxarifado e a geladeira onde os falecidos do dia são guardados até serem removidos. Naquela noite, eu desci e, ao abrir a porta do elevador, bateu uma sensação estranha, como se alguém tivesse ali do meu lado. Mas não havia ninguém. Eu estava sozinho. Arrepiado dos pés à cabeça, eu peguei rapidamente o que necessitava e, enquanto trancava a porta, eu ouvi a voz de uma mulher perguntando de dentro da geladeira, que ficava quase em frente ao almoxarifado: "Alô? Alô? Tem alguém aí?" Eu parei espantado e fiquei esperando que a voz perguntasse outra vez. E ela perguntou: "Tem alguém aí?" Assustado e sem querer acreditar, pois a senhora falava de dentro da geladeira, eu perguntei quem era e a voz respondeu: "Eu não estou morta. Deixa eu sair daqui." Naquele instante, eu tive a certeza que não era uma colega e, sem querer saber quem falava, corri para o elevador. E antes da porta fechar, eu vi em pavor o vulto de uma senhora aparecer frente à porta da geladeira. Para minha sorte, a porta do elevador fechou e a senhora ficou para trás. Terceira, o idoso. Anos depois, eu tive a pior experiência de todas. Algo assustador que até hoje, só de pensar, causa calafrios. Em 2018, eu fui designado a cuidar de um idoso com câncer em último estágio.
um senhor zangado e revoltado com tudo e com todos. Sempre que eu visitava, ele começava a reclamar dos cuidados, dos médicos e até de Deus, por fazê-lo sofrer de algo que certamente não era merecedor. Nada era capaz de amenizar a sua ira. Semanas depois, o idoso faleceu e eu fui indicado para levar o seu corpo até a geladeira. Ao chegar na geladeira, eu abri uma das gavetas, orei por sua alma e o guardei. E antes de abrir a porta para sair da geladeira, eu ouvi uma forte pancada às minhas costas. Espantado e com medo do idoso ter caído da gaveta, virei rapidamente e o que vi quase me fez sujar as calças. A gaveta estava aberta e ao lado dela, de pé, estava o idoso com uma boca enorme, negra e escancarada de uma maneira que o queixo parecia deslocado e quase tocando no seu peito. Eu nem sequer tive forças para gritar. Em questão de um segundo ou dois, saí como louco, fechando a porta da geladeira às minhas costas. Tampouco tive tempo de pegar o elevador. Subi as escadas, tremendo de pavor, rumo ao primeiro piso, enquanto a criatura gritava o grito mais horripilante que já ouvi na minha vida. Poucos minutos depois, um dos vigias desceu e não viu nada de anormal. O idoso, segundo ele, estava guardado e trancado na gaveta, onde eu o havia colocado. Te cuida e muito obrigado.